seguidores! Não, seguidores, não tem seguidores ainda. Olá, pessoal do canal Ciência Campos Gerais. Estamos aqui para mais um vídeo deste canal colaborativo que visa reduzir a distância entre a universidade e a sociedade. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é de interesse coletivo. Certamente você já se viu em alguma crise. Hoje essa crise existencial não vai passar, mas pelo menos você vai saber por que você está sofrendo. Vamos falar um pouco sobre existencialismo através do trabalho da minha querida amiga Érica. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Bom, meu nome é Érica, eu sou professora de História e sou psicóloga. Ainda sou uma iniciante nos estudos do existencialismo, mas é uma área que me interessa muito. E hoje a Ana me chamou aqui para falar sobre uma pesquisa que eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso da psicologia. Acho que, Ana, é importante a gente explicar primeiro que a psicologia ela tem várias formas de você compreender o ser humano. Então a psicologia ela é uma ciência e dentro da ciência a gente pode ter várias formas de compreensão do ser humano, métodos de trabalho, certo? E aí então a gente escolhe aquela que mais se adequa com o que você acredita, com o que você compreende também. Então tem várias formas de olhar para o ser humano, de olhar para a sociedade, e esta é uma delas. Uma das formas, exatamente. Então o existencialismo é uma das formas como você pode compreender o ser humano. Assim como nós temos a psicanálise, como nós temos a teoria cognitivo-comportamental, nós temos, enfim, diversas abordagens da psicologia. O existencialismo, na verdade, ele é uma corrente filosófica, certo? Então, ele foi desenvolvido por diversos autores e Sartre foi um dos autores. Então, ele é conhecido como um dos autores do existencialismo moderno. Então, ele teve inspirações de outros autores e ele é um dos autores que desenvolveu. Então, Sartre não escreveu psicologia especificamente. Ele escreveu o que ele na época foi chamado de psicanálise existencial e hoje nós chamamos de psicologia existencialista, né? Porque não é muito parecido com a psicanálise que nós conhecemos, mas ele descreveu como ele imaginava que deveria ser a abordagem, enfim, da psicologia, mas ele não chegou a botar em prática isso. Ele escreveu filosofia. E aí, então, depois vieram pessoas que colocaram em prática. Pegaram esses estudos. Isso, e desenvolveram, então, esse método. E aí a pesquisa foi o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado O Retrato de Dorian Gray. Tem um livro aqui que a amiga trouxe, né? E ali faz alegoria, né? Ao retrato, ou seja, uma pintura, porque é de 1860 agora. Você me pegou, não me lembro. Então, né, nesse período, o retrato não era digital como hoje, né? Esse retrato era uma pintura. E aí esse livro apresenta alguns aspectos que você conseguiu pensar o existencialismo a partir dele. Então, pra quem não leu, vou ter que dar uns spoilers aqui. Alerta de spoilers. No livro, o Retrato de Dorian Gray é um jovem muito bonito, né? Ele, na época, atendia os padrões de beleza da sociedade da época, né? E o livro começa quando um pintor está pintando um retrato dele. E aí vem uma outra pessoa e começa a falar para ele, né? Diz assim, nossa, Dorian, mas você é tão bonito, você é maravilhoso, né? Olha como você tem uma beleza invejável, né? Porém, fique ligado, porque um dia essa beleza vai passar e não vai te sobrar absolutamente nada. E aí, quando o retrato fica pronto, o Dorian vê esse retrato e ele pensa, meu Deus, né? Realmente, eu vou ficar velho, minha beleza vai passar e o retrato não. O retrato vai ficar aí pleno. Pra sempre jovem. E aí ele fica pensativo, né? E ele tem esse desejo, nossa, eu queria muito que o retrato envelhecesse, não eu. E aí esse desejo dele se concretiza. De alguma forma esse desejo se concretiza. Literatura, gente, tudo é possível, né? Tudo o que o Dorian começa a viver, ao invés de aparecer no corpo dele, vai pro retrato. Então, por exemplo, ele começa a ter várias atitudes, assim, né, que não seriam muito aprovadas socialmente. E tudo isso começa a ficar marcado no retrato.
Então o retrato começa a envelhecer, começa a ter ruga, começa a ficar com um rosto mais carrancudo, né? E cada vez ele vai lá e olha o retrato e diz ali no livro, né? Às vezes com prazer e às vezes com horror. Só que ele mantém esse retrato escondido para que ninguém visse o que ele estava se tornando. Era um retrato de quem ele realmente era. Mas no corpo dele não aparecia absolutamente nada. Ele continuava aquele jovem inocente, bonito, né? E então ele continua fazendo tudo que ele queria da vida. E aí chega um momento em que ele se dá conta, né, que não tem condições mais, né, e ele resolve ser bom. Agora eu vou ser bom, né, obviamente, passam muitas coisas, né. Para tentar recuperar o quadro, alguma coisa assim? Exatamente, né, ele começa a ter algumas atitudes, e daí ele vai lá, tem uma determinada atitude e corre pro quadro para ver se tá mais bonitinho, né. Só que não, porque tudo que ele já tinha feito não ia ser apagado. Não tinha como voltar atrás. Né? Não ia ser apagado, o que ele já tinha feito, tinha feito. Sei que num determinado momento alguém chega e vê o retrato e diz assim: Dora do céu, o que você se tornou? Né? E ele então tem esse olhar do outro sobre ele, que ele até então nunca tinha tido. Então o quanto que esse olhar do outro é pesado sobre nós também. Né? E é nesse caso que é inclusive um dos conceitos que o Sartre fala, que é quando você sente o seu corpo alienado pelo outro. Então você pode ter diversas ações. A gente às vezes fica vermelho, né? Esquenta, fica com vergonha. O Dória, no caso, sentiu muita raiva, né? E aí eu não sei se eu conto ou não. Ah, então. O que ele faz? Ai, será, gente? Eu acho que tem que contar. Porque então, quando vocês forem ler o artigo, né, TCC da Érica, lá vai ter. Eu já sei o final. Quem não quiser saber, avança uns 20 segundinhos. Beleza? Ele, então, chega a matar a pessoa, né? Porque ele sentiu muita raiva. Ele mata essa pessoa. E ali ele vai, né, diversas outras coisas, e no fim, quando ele vê que não tem jeito de ele não se haver com aquilo que ele tinha feito, não se responsabilizar por aquilo, o que ele tinha feito realmente ia ficar marcado para sempre, não tinha como ele, agora eu vou ser bom, vou começar a fazer umas coisas aqui, o quadro ia ser para sempre aquilo, ele resolve destruir o quadro. Né? Vou destruir então. Vou acabar com essa bruxaria. Com isso, né? E aí ele destrói o quadro, só que ao destruir o quadro ele destrói a si mesmo. A si próprio. Né? Então ele destrói a si mesmo. Então é bem interessante essa passagem, quando ele corta o quadro, né? Ele vira pó no chão, porque não sobrava mais nada, né? Ele inclusive já tinha vivido vários anos e não tinha envelhecido. Então, inclusive, diz no livro, né, que ele só é reconhecido pelos anéis que ele tinha. Os empregados chegaram lá e, tipo, meu Deus, quem que é esse, né? E o quadro voltou a ser... Jovem novamente. Exatamente. Uau, hein? É um livro que a gente deve ler. Tá na minha lista. Fiquei muito interessada. E agora, articulando, então... Primeiro, você quer falar do existencialismo separado ou já quer articulando? Dá pra gente articular. É bem interessante de falar, porque o existencialismo também tem várias vertentes, enfim, mas aqui nós vamos falar sobre a teoria, uma parte da teoria de Sartre, né? E aqui sempre assim, de uma maneira mais geral, para que todo mundo consiga entender. Os detalhes, vai atrás, vai pesquisar, né? Então, o que é uma das premissas que Sartre traz na sua obra, e inspirado por outros autores, obviamente, né? É que a existência precede a essência. Então, isso é uma coisa importante. Vamos explicar o que isso significa, né? A vida real vem antes dos pensamentos? Primeiro você nasce. E depois você vai construir sua essência, certo? No convívio com a sociedade, com a minha família. A partir das suas ações, né? E aí, Sartre leva muito em consideração também o contexto histórico em que a pessoa nasce. Então, é muito importante, e aí vem toda a articulação com a história, né? Porque... é a temporalidade que ele diz. Por exemplo, eu nascida aqui hoje é diferente de uma mulher nascida na mesma cidade, mas há 100 anos atrás. A gente não pode querer exigir dela um comportamento, um pensamento que você tem hoje, por exemplo, né? Exatamente. Então a essência dela vai se construir de forma diferente. Conforme o meio que ela está inserida e as influências e relações que ela tem. Exatamente.
E por isso tão importante você contribuir, conhecer o contexto histórico, você saber em que época você está inserido, em que cultura você está inserido, né? Porque mesmo em 2019, mas em outro país, já é outra cultura. Porém, ele também vai dizer que é uma relação dialética. Então não é assim, nossa, tô inserido aqui, só tô recebendo. Tipo, sou determinado por esse meio. Exatamente. Se eu nasci pobre, vou ser pobre, Isso. ou alguma coisa assim. Ele vai dizer que o ser, ele é um ser em situação. Então, existem as situações, que é a tua condição social, né, as questões da família que você nasce, Questão da étnica. época, exatamente. Tudo isso que constitui quando a gente nasce é a situação, gênero, né? Mas a gente pode transcender essas situações, é isso que ele diz, porque é uma relação dialética. Então, você transforma o mundo na medida em que é transformado por ele. Entendi. Então vou tentar organizar as ideias, aí você me diz se eu tô entendendo, se a gente tá entendendo. Seria assim, não é porque eu nasci num lugar determinado que eu vou agir necessariamente daquela forma para sempre. Não. Eu posso fazer diferente, eu posso Isso, mudar exatamente. essa situação. Exatamente. E um exemplo, né, que a gente vê o próprio Sartre, ele nasceu dentro de uma família burguesa, Simone de Beauvoir também, e transcendeu no sentido de que cortou os vínculos dessa forma, elaborou várias críticas à sociedade burguesa, né? Enfim, é um exemplo. Mas é no sentido de que você age no mundo ao mesmo tempo em que o mundo age em você. E isso é uma coisa bastante importante na teoria de Sartre, porque ele fala da importância do ser no mundo, de você agir na sociedade, né? Você estar no mundo e agindo nele, né? Então aqui a gente já falou, né, sobre a questão da existência e da essência. Então a gente vai construindo ali a nossa essência, né? E essa essência, ela vai ser construída a partir das nossas escolhas. Então, Sartre vai dizer que a única coisa que a gente tem na vida são essas escolhas, né? As escolhas. Tá. Isso, e as escolhas em situação, obviamente. Entendi. Né? Então, aconteceu algo, eu tenho algumas opções e eu vou escolher... Em situação, às vezes extremamente limitadas, obviamente, não pode deixar de lembrar disso. Ao contrário de alguns coaches que dizem que é falta de vontade, a questão do holocausto, você já ouviu falar sobre isso? Que absurdo. Um completo absurdo, né? Por que as pessoas fracassam? Por que elas desistem? Por que aqueles judeus que estavam lá no campo de concentração simplesmente se entregavam? Porque não tinha um propósito maior, não tinha um objetivo maior. As condições muitas vezes impõem. Isso, exatamente, que é o ser em situação, né? Na verdade, essa palestra dessa coach, inclusive, foi extremamente deturpada. E é isso que Sartre fala sobre quando você... lhe falta a filosofia, então lhe falta esse entendimento do todo. Você pega Tirou aquela situação da história. Isso, você tirou E a ali... importância que o Sartre fala da temporalidade, da história, exatamente, né? de você pegar um conceito ali aleatório, né? Peguei esse conceito aqui e agora vou falar só dele. Então não é assim, né? Sartre fala sobre as escolhas, mas sempre as escolhas em situação, né? Então, muitas vezes extremamente limitadas, né? Por diversos fatores que a gente sabe, né? Que acontecem, mas ele fala sobre que a gente, dentro dessas questões, a gente é obrigado a escolher e a tomar decisões o tempo todo, né? Então, o que ele diz que a única coisa que a gente não pode fazer é não escolher. Então, quando ele diz, né, uma das frases importantes dele, que nós estamos condenados à liberdade. Então, quando a gente pensa, até um professor meu na faculdade dizia, quando você pensa em liberdade, o que você pensa, né? Daí alguém disse, eu penso numa gaivota voando, né? Daí assim, Pois é, mas a gaivota não escolheu voar. Ela só tem essa possibilidade, então talvez ela não seja livre. Então, é isso que a gente fala de crise existencial, é essa obrigação que a gente tem diante da vida, em situação, de fazer escolhas. Exatamente. Então, o que Sartre vai falar, que a angústia existencial que a gente sente, né, é quando a gente se depara com a obrigatoriedade de a gente escolher, porque não tem como a gente fugir disso. Então, a gente sempre, em todos os momentos, a gente vai ter que realizar escolhas.
Desde escolhas muito pequenas, do tipo assim, vou tomar café ou chá hoje, Aham. né? Até escolhas muito maiores, assim, que vão gerar grandes impactos na nossa vida e na vida de outros. E é por isso que é tão importante a gente levar isso em consideração, porque ele também diz que quando nós escolhemos para nós escolhemos para a humanidade inteira. Sim, porque as nossas atitudes produzem sentidos, Exatamente. né? Então, tem uma professora que ela dá um exemplo, ela diz assim, imagine você tá dirigindo e daí você diz, eu escolho passar o sinal vermelho, ok. Mas e se a humanidade inteira escolher passar o sinal vermelho, como que vai ser? Vai ser um caos. Então, toda vez que eu escolho pra mim, eu escolho pra humanidade inteira. Aham. Então, você se torna um legislador do mundo. Toda Olha vez só. que você escolhe, todas as escolhas que você toma. Então, Entendo. a escolha ela não pode ser só pra si, você tem que pensar no todo Eu, também. eu tô super concordando, tipo, nossa, não vamos aqui, porque eu penso isso, assim, por exemplo, no dia a dia, né, quando a gente escolhe jogar um papel no chão, ouvir uma situação de violência e não intervir, né, várias situações que a gente não se coloca, que a gente tá contribuindo para que ela aconteça de maneira ampla, né, Sim, quando a gente exatamente. poderia, às vezes, intervir a partir da nossa escolha. Exatamente. E aí que vem a questão que ele diz é que não há regras Uhum. pré-estabelecidas no mundo. Não há regras. E é isso que gera angústia. Aham. Porque não existe certo e errado. O que te impede de fazer as coisas? A aí- rigor, nada, a rigor, né? Nada, exatamente. E é isso que Mas angustia. socialmente, pensando na relação Exatamente. interdependente, né, de nós com o Exatamente. outro, nós tentamos Aí a gente estabelecer. organiza algumas regras, a gente organiza algumas leis, a gente cria Punições. instituições que organizam leis para que possa, tipo assim, eu sigo essa instituição e essa instituição me dá algum Por norte exemplo, pra eu isso seguir. pode ser, por exemplo, religiosidade? Poderia ser uma dessas Então, instituições? Sartre fala sobre assim, que as pessoas aderem à ideia de Deus para não precisar se responsabilizarem. Porque daí- senão tudo que eu fizer é culpa minha. E assim é tipo, Deus quis assim? Mais ou menos, ele diz assim, que Deus serve como legislador, entendeu? Porque na ideia dele não existe lei. Aham. A humanidade existe, simplesmente. E aí você vai ter que ser responsável. Mas aí as pessoas aderem à ideia de Deus para poder ter um respaldo. Um conforto diante disso. Isso, porém há outros teóricos do existencialismo que dizem assim, se Deus existe ou não interessa, porque se ele existir, nada muda. A gente vai ter que continuar fazendo as Escolhendo. escolhas, continuar se responsabilizando do mesmo jeito, Aham. né? E todo esse pensamento no Dorian Gray daí? Certo, então como que a gente conseguiu perceber vários conceitos, né? Então, e Sartre constrói vários conceitos também com relação ao corpo, a relação com o outro, né? Mas esses conceitos principais a gente conseguiu perceber da seguinte forma, né? A partir do momento que o Dorian tinha um quadro, ele já não precisava se responsabilizar mais, né? Uhum. Então ele fazia diversas escolhas, né? Ele ia escolhendo o que ele queria, fazia tudo o que ele queria e tinha um quadro ali que levava tudo pra ele, né? Uhum. Então, por exemplo, toda vez que a gente escolhe alguma coisa, a gente precisa arcar com... Ele não se responsabilizava. Não se responsabilizava. E aqui a gente precisa ter claro que se responsabilizar não é levar culpa por Aham. algo, né? Na verdade, a gente bancar aquilo que a gente fez. E aí Sartre, então, constrói um outro conceito, que é o conceito de má fé, que a gente normalmente usa má fé como se fosse assim, tá de maldade, né? Aham. E pra Sartre, não. Então, o conceito de má fé, na verdade, é quando você engana a si mesmo. Tipo assim, eu não fui porque não deu, sabe? Não, na verdade, você escolheu não ir, Aham. né? E daí a má fé é tipo dissimular essa escolha. Na verdade, pra si mesmo, entendeu? Aham. Quando você escolhe não escolher. Aham. Ele fala dessa forma. E acho que isso também é uma escolha, né? Escolher não escolher. Sim, exatamente. É Ele escolher, diz, né? quando você escolhe não escolher, já escolheu, entendeu? Pô, que lição pra vida, hein? Então a única coisa que você não pode fugir é de escolher. A responsabilização das nossas escolhas, ela
Não precisa ser, nossa, algo muito absurdo. Aham. É a gente, na verdade, suportar aquilo, a gente arcar mesmo e bancar as nossas escolhas. Tipo, eu tô fazendo isso e ok, eu tô indo lá, mas é porque eu quero mesmo. Aham. Não é, eu tô indo lá porque eu sou obrigada. Não, você tá indo porque você quer, você tá escolhendo ir, então banque, né? E isso, na verdade, é muito doloroso, muitas vezes, assim, é muito sofrido, porque às vezes a gente vai anos e anos vivendo numa lógica de não escolha. E muitas Como o vezes, Dorian, no caso, né? exatamente. E às vezes não é nem porque de forma muito consciente. Às vezes a gente é educado também numa lógica de que sempre vai ter alguém sob a nossa tutela. Aham. Então, com a nossa tutela, né? Escolhendo pela gente, meio que direcionando, meio que dizendo o que é pra gente fazer. E quando a gente se vê sem, é muito difícil, Aham. né? Então, por isso que o psicólogo ele precisa ter muito tato também para conseguir perceber isso, e a gente não pode simplesmente jogar na pessoa e dizer assim, lide com isso, são suas coisas, suas escolhas. Não é assim, né? A gente precisa compreender todo um histórico e todo um processo que levou muitas vezes a pessoa a agir dessa forma. Aham. E acho que tem uma questão importante, assim, que para cada pessoa, cada situação tem um peso, é sentida de uma Exatamente. forma, né? Às vezes a gente gosta de querer pôr uma regra, né? Todo mundo adora dar uma receita no lugar de mandar os amigos pro psicólogo, né? Mas, faça isso, faça aquilo e tal. Cara, E pra cada pessoa é diferente. vai ser de uma forma. Então eu penso que na vida real, Na vida real. no cotidiano, é muito importante a gente pensar e se questionar por que nós estamos tomando determinadas decisões, ou também ter noção sobre o nosso contexto histórico, o nosso contexto político, social, né? O Sartre fala muito sobre isso. O que esse contexto também influencia nas nossas escolhas. Você falou que é dialética, É né? dialético, Esse processo. exatamente. Então, o contexto em que eu estou, as políticas de hoje, o meu emprego, minha relação com a Sim, família vão alterar a exatamente. forma como eu faço as escolhas. Exatamente. Sabendo disso, talvez eu consiga escolher de maneira Isso, mais consciente, né? A gente fala sobre escolhas mais conscientes. Então, não é que você vai deixar de fazer o que você está fazendo, mas você ter consciência de por que você toma essas decisões, o que está te levando a fazer, ou quando eu tomo essas decisões, o que acontece? E se eu tomasse outras, Aham. né? Se eu fizesse outra coisa, será que ia ser muito grave? Não sei, às vezes ia. Aham. Às vezes não. Refletir sobre nós mesmos. Refletir, exatamente. E você trouxe alguns livros aqui pra gente. Hoje, vários livros nessa entrevista, né? O do Dorian Gray, que a gente já falou bastante, parece muito maravilhoso. E agora, sabendo um pouco sobre existencialismo, eu já vou poder tentar identificar essas questões aqui. E fala pra gente um pouquinho sobre os outros. Bom, Vou então... começar sobre esse aqui, ó. Então, pensando na proposta do canal, né? Eu pensei, não vou levar um livro do Sartre, que a escrita do Sartre, ela é meio... Sartre é difícil, ela é meio gente. pesada e ela é meio, como eu posso dizer assim, chata mesmo. Assim, Ó, eu achei difícil. Assim, o TCC da Erika é muito bem escrito, mas eu achei difícil, é difícil essas coisas. Esse livro foi uma palestra que Sartre fez para tentar dar uma acalmada nos ânimos quando ele escreveu o Ser e o Nada, e daí o povo ficou muito maluco, tipo, o que você tá querendo dizer aqui e tal. Daí ele fez uma palestra, e a palestra que ele deu, então, virou esse livro. E depois ele até criticou bastante, disse, não, ficou muito simples. Ai, não e gostei. E aí tem um outro aqui também, olha só. Esse aí. Esse é nosso. Esse aqui é pesadinho. Mas é uma delícia. Deixa eu Inclusive ver. o livro que eu tô lendo agora, eu até brinquei esse Mais de 400 páginas. A esse. gente estuda existencialismo e pratica o existencialismo o dia inteiro, e à noite a gente vai ler os bafões dos filósofos. Então, é como se fosse um romance, assim, Tem alguns personagens Isso, aqui, autor, né? então, na verdade,
verdade, ela trouxe, é um romance meio histórico, assim, a autora trouxe todo o contexto histórico, né, em que esses filósofos viveram. E aí ela traz todo, porque todos eles, em algum momento, um leu o outro, daí um leu o outro e não gostou do que o outro falou, e assim... Aí escrevia um livro novo criticando aquele. Mas ao mesmo tempo foi influenciado por suas ideias, né? E aí ela vai contando e trazendo todo esse contexto da época, né, de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então fica uma leitura bem agradável e a gente E olha só, em 2017 foi eleito um dos 10 melhores livros pelo New York Times, né? Então, olha só, então, ele best-seller. Não é um livro teórico sobre filosofia, é um livro para relaxar. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vê, assim, teorias que pegam, assim, contextos muito simples ou muito rasos. Pegam, como você comentou lá, né, da pessoa que pegou o termo, né, peguei o termo aqui da liberdade e da escolha. E peguei só esses dois e agora não, agora você é responsável, você tem que dar conta de tudo. Não é isso. Né? Então a gente precisa pegar todo o contexto da teoria, né? Estudar e saber que quem está falando isso, quem está trabalhando com isso é um profissional realmente sério, né? Que não pegou simplesmente ali alguns termos, alguns conceitos fora de lugar, né? Isso, exatamente. Então é importante a gente realmente estudar a teoria e a gente se fundamentar para realmente fazer um trabalho sério. Isso é muito importante. Hoje em dia, com essa aceleração, as pessoas têm buscado resultados muito rápidos, né? Exatamente. E às vezes procuram profissionais aí que não são formados, que não têm uma leitura aprofundada nos temas e talvez de imediato até mascare a situação. Mas os nossos problemas existenciais, aquelas coisas, né, mais internas vão continuar ali, né, muitas vezes causando, sei lá, sofrimento, Sim, né. E também que, por exemplo, assim, a angústia, ela é algo que é natural, a gente vai sentir angústia, a gente vai sentir sofrimento, e a gente vive um momento em que a gente não quer sofrer, não quer sofrer em nenhum momento. Só que eu sinto muito, a gente vai sentir angústia, né. Faz parte da vida, na verdade, né. A angústia, ela é a mola propulsora pra gente pensar diferente, a gente vê, puxa, não estava legal aqui, vamos pensar, né? Então a filosofia alemã e tanto a filosofia de Sartre, ela vai dar um lugar para a angústia, ela vai dizer tudo bem você se angustiar, né? Não tem o que você fazer, você vai se angustiar mesmo. E também esse mundo perfeito das redes dá a ilusão assim de que a gente tá errado quando a gente tá com algum sofrimento, né? E daí a gente quer se livrar logo daquilo. E acho que também faz parte dos processos de aprender a sofrer. Exatamente. Você, claro, existe o sofrer patológico, né? Mas existe o sofrer que é da vida. Deu uma coisinha errada no trabalho. Tudo bem sofrer um pouquinho, né? Poxa, terminei meu relacionamento, né? Poxa, claro que você vai sofrer, como é que você não vai sofrer, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esses resultados muito rápidos e, faça isso, faça aquilo outro, porque tem que ir com calma, né? Viver é angustiar-se, Sartre dizia, né? E se você tá sofrendo mesmo, se você tá incomodado com algumas questões, procure ajuda psicológica, né? Psicoterapia. Dependendo da situação, é necessário procurar um psiquiatra, tomar medicação, enfim, né? Mas hoje a gente conversou um pouco sobre existencialismo, uma vertente da psicologia, mas sempre que precisar de ajuda, pode procurar aí profissionais como amiga para ajudar-nos com os nossos problemas existenciais. Érica, você quer falar mais alguma coisa que você acha que é importante? Tá satisfeita? Nossa, podia ficar aqui falando horas. Se deixasse a gente ficava mesmo. Muito obrigada, amiga, por ter aceito o meu convite e ter nos ensinado um pouco mais sobre como nosso ser opera no dia a dia, né? Fazendo escolhas, somos obrigados a elas, segundo Sartre, né? Então vamos fazer boas escolhas, vamos escolher curtir esse canal, vamos escolher compartilhar com os amigos as informações, né, que são aqui representadas.
Convida outros pesquisadores aí para virem participar. Já sei quem eu vou convidar. Não, assim, normalmente, não nominalmente. Entendi. Não Tipo, nominalmente. vem, galera. Entendi. Olha só, eu já ia fazer uma lista aqui de pessoas. Fulano. Bom, gente, aproveitem esse canal que é necessário para nós podermos falar sobre a nossa área de atuação, sobre nossas pesquisas, e falem com a Ana aí, mandem. Escrevam pra gente, escolham participar do canal, né? E escolham orientar as vidas, né? Vamos escolher orientar as nossas vidas a partir da ciência, de posicionamentos mais acurados com a realidade. Beleza, galera? Já deixa seu like, não se esquece de inscrever-se no canal e acompanhar as hashtags, né? Nós temos a hashtag TBT da Ciência, nós temos a hashtag InfoGerais. Valeu, galera, muito obrigada, um abraço e até o próximo vídeo!